Vamos para a nossa aula de matemática, onde a gente vai falar sobre multiplicação e divisão. Então, iniciando aqui sobre a multiplicação. A multiplicação, ela nada mais é que uma adição disfarçada. É uma adição de parcelas iguais. Ela pode ser entendida assim, mas há algumas ideias que estão envolvidas aí na multiplicação e é o que a gente vai ver agora, ok? Observem aqui, ó. Vamos começar aqui com a nossa aula sobre multiplicação. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a nomenclatura. Quais são os nomes que se dão aos elementos envolvidos aqui na multiplicação? Ou seja, os símbolos da multiplicação. Lembrem-se da aula lá sobre simbologia que vocês viram no ensino fundamental? Onde fala que nós temos na multiplicação 3 símbolos, basicamente. Ou seja, nós temos esse xizinho aqui, não é isso? Muito conhecido. Só que quando a gente começa a trabalhar com letras, com equação, fica complicado. E para não confundir muita cabeça, né, do aluno, ele não conseguir distinguir o que é que ele está fazendo, a gente utiliza mais esse pontinho aqui. Normalmente é o que a gente utiliza mais, é o ponto. E tem também esse asterisco. O asterisco é o mais utilizado na informática, ou seja, nós temos 3 símbolos que trabalham a matemática. Observem aqui que os números, eles estão se multiplicando, não estão? Observem aqui, ó. 2 vezes 3 com xizinho, 2 vezes 3 com pontinho, 2 vezes 3 usando o asterisco. Cada uma das multiplicações aqui, eu vou chamar isso aqui, ó, de fatores. Nós temos aqui nessa multiplicação, são chamadas de fatores. Os que são os fatores? São os números que eu tenho aqui que estão sendo multiplicados, ou seja, o 2 é um fator, o 3 também é um fator. E o meu resultado, o que eu encontrar aqui como resultado, é chamado de produto. Tem até uma frasezinha da matemática que fala assim: a ordem dos fatores não altera o resultado. Porque tanto faz ser 2 vezes 3 quanto 3 vezes 2, não iria alterar o meu produto, não é isso? O meu resultado. Ok? Aí, observem aí. 2 vezes 3 é a mesma coisa de uma série de somas. É a mesma coisa eu estou fazendo 2 mais 2 mais 2. Ou seja, o 2 repetido 3 vezes. Ou eu fazer o 3 mais o 3, ou seja, o 3 2 vezes. Esse aqui, ele daria quanto? 2 mais 2 mais 2, ele daria 6. 3 mais 3 também daria 6. Era isso? Ou seja, mesmo eu tendo feito de forma diferente, eu obtive o mesmo resultado. Tanto faz ser 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, não iria alterar aquele meu resultado. Se eu tenho aqui, ó, 5 vezes 16, 5 vezes 16, 5 vezes 16, não é isso? 5 vezes 16 é a mesma coisa que eu pegar 16 e somar 5 vezes. Se eu somar esse 16 5 vezes, podem somar aí vocês, que no final ele vai dar 80. É o meu resultado que vai dar no final, é 80, certo? 1 vezes 16, observem aqui. 1 vezes 16, esse 1, ele é um elemento neutro na multiplicação. Quando o elemento neutro é 1, qualquer número que eu multiplique por 1 vai ser sempre ele mesmo. 1 vezes 16 é o próprio 16. Qualquer número que eu multiplicar por 1 sempre vai ser ele mesmo, certo? No outro, 0 vezes 16. Esse 0 vezes 16, o meu resultado vai dar 0. Por quê? Porque não tem nenhuma parcela ali. Qualquer número que eu multiplicar por 0, vai dar 0. O 0 é um elemento nulo. Ele anula a minha multiplicação. Se eu tiver uma série de multiplicações e estiver sendo multiplicado no final por 0, um dos fatores for 0,
Não precisa pensar, gente. A resposta sempre vai ser zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Falei aqui sobre os fatores, sobre o produto, que é o resultado da minha multiplicação. Vou falar agora aqui para vocês sobre a tabuada, certo? Saber a tabuada facilita muito o meu processo. Saber a tabuada, ela ajuda muito, não é isso? Muita gente tem problema com multiplicação, com divisão, que é o próximo conteúdo que a gente tá vendo, vai ver. Tem dificuldade porque não sabe a tabuada. Então, tem que aprender a tabuada. Daqui a pouco a gente vai ver aqui umas formazinhas de aprender a tabuada de uma forma mais simples. Observem aqui. Vou falar aqui sobre as ideias da multiplicação, certo? O raciocínio combinatório. Ou seja, as combinações que eu posso fazer através da minha matemática, certo? As combinações possíveis que eu vou fazer. Por exemplo, de quantas maneiras diferentes eu posso combinar essas roupas aqui? Eu tenho essa blusa amarela, eu posso combinar com a calça azul, com a calça vermelha. A blusa verde, eu também posso combinar com a blusa azul e com a calça azul e com a calça vermelha. A blusa rosa, também da mesma forma. Eu posso combinar ela com a calça azul, como também posso combinar com a calça vermelha, certo? Eu tenho quantas combinações aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 combinações diferentes. É a mesma coisa se eu tivesse feito 3 vezes 2. Se eu tivesse multiplicado o número de camisas pelo número de calças. 3 vezes 2 daria 6. Eu mostrei aqui fazendo as combinações para que ficasse melhor a compreensão. Agora, na hora de escolher os sapatos. Cada uma das minhas combinações, eu também ia ter uma combinação de sapato. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 escolhas de sapato. Ou seja, eu teria que fazer o quê? Para cada uma dessas combinações que eu tenho aqui, eu teria 5 opções de sapato. Então, eu ia multiplicar esse resultado por 5, não é isso? Porque são 5 sapatos diferentes. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Raciocínio combinatório, gente, ele é muito utilizado para multiplicar. Quando vocês entrarem em conteúdo de análise combinatória, a gente trabalha muito isso aqui, que é chamado princípio fundamental da contagem, certo? Você tem que ter esse raciocínio, quando a gente estiver lidando com combinações, é multiplicação. Depois disso, observem aqui. Deixa eu procurar aqui a folhinha. Ok? Quando eu tenho alguma coisa disposta num retângulo, quantas bolinhas azuis eu tenho aqui? Preciso contar de uma por uma? Não. Basta eu contar o quê? Uma coluna. Eu conto aqui uma coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 na coluna. E conto quantas tem aqui na minha linha, ó, na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Então, para eu saber quantas tem no total, basta que eu faça o quê? 8 vezes 19. 8 vezes 19. Eu faço aqui a continha, 19 vezes 8, é o mesmo que 19 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Boto 2 e levo o 7. 8 vezes 1, 8, mais 7, 15. 152, ok? Ou seja, quando eu tenho uma disposição assim de
números de quantidade dentro de um retângulo, onde eu tenho a mesma quantidade de linhas e colunas, a disposição tá igual, eu multiplico a linha vezes a coluna, linha vezes coluna, ok? Vamos analisar agora a tabuada. Essa daqui é a tabuada comumente que a gente utiliza, que a gente vê por aí. É essa quando a gente compra uma tabuadinha, não é isso? Que vem desse jeitinho, a armadinha desse jeito, vem a tabuadinha desse jeito. Tem aqui ela do 1 até o 13. E essa tabuada, ela é infinita, tem... Assim como são os números, né? Isso ela não para. Ela não para na tabuada do 10. Eu posso fazer até quantos números eu quiser. A gente estuda até o 10 porque as outras elas ficam como consequência de tudo isso. Mas a gente pode seguir indefinitivamente com qualquer número que eu quiser. Ok? Só que essa tabuada, ela dá muito trabalho pra gente fazer. Então, tem uma outra tabuada que é mais fácil, que a gente utiliza, que fica mais fácil para você poder resolver qualquer questão que envolva multiplicação e para poder decorar também. Esse daqui, ó, mais simples, é a tabuada de Pitágoras. Observem aqui. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Ela substitui, ó, gente, toda essa tabuada aqui gigantesca. Tá vendo? Ó, observem aqui que tem os números aqui que estão em vermelhos. Esses números que estão em vermelho, eles são quadrados perfeitos. São números que são multiplicados por ele mesmo. Ou seja, 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, que dá 4. 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. E assim por diante. Isso aqui são chamados de números perfeitos, quadrados perfeitos. Toda essa diagonal, ela serve como um espelho, gente. Observe aqui, ó, que todos esses valores aqui, que tá aqui em cima da diagonal, é a mesma coisa do que está em cima. Observe aqui, ó. Tudo que está aqui em cima serve como base para o que está aqui embaixo. Ok? Toda a tabuada, ela se resume a esse triângulo retângulo aqui. Um lado é espelho do outro. Eu tendo aqui, eu resolvendo os meus números que são quadrados perfeitos e resolvendo um lado aqui da minha tabuada, eu já sei que esse lado é espelhado a esse outro aqui. Todo esse lado tem os mesmos valores desse outro lado. Certo? Essa é a tabuada pitagórica. Essa é muito fácil vocês estudarem, de ter no caderno, tá bom? Vamos resolver agora aqui como é que a gente resolve a multiplicação. Eu coloquei aqui, ó, a multiplicação sendo resolvida por um algarismo, certo? Por 2 ou por 3 algarismos. Ok? Como é que eu vou resolver isso daqui? Deixa eu ajeitar aqui a folhinha. Vamos lá. Eu só tenho um algarismo aqui embaixo, então significa que eu vou multiplicar esse 2 por cada númerozinho que eu tenho aqui em cima. Ou seja, 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1, 2. Pronto. Por um algarismo é muito simples, não é isso? Vamos aqui, quando eu tenho um número multiplicado por 2 algarismos. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 2, 0. Agora, o 3. Para eu poder multiplicar o próximo número aqui, que seria o 3, por cada um desses números que estão aqui acima, eu deixo uma casa decimal aqui e venho colocando aqui embaixo, aqui nessa outra, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Boto 1 e levo o 2, ó. 3 vezes 7, 21. Botei 1 e levei o 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. E agora eu vou só somar. Como eu só tenho 0 ali em cima, eu só vou baixar
o meu número. 271 vezes 30 vai dar 8.130. Tem uma forma mais fácil de multiplicar um número que tenha zero, professora? Tem sim. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó. 271 vezes o 30. Eu já sei que esse número aqui, o zero, se eu for multiplicar por cada um desses números, vai ser zero. Então, para eu não precisar fazer tudo isso aqui, o que é que eu faço? Eu só faço baixar o zero e multiplico 3, que seria o meu próximo número, por cada um deles. Aí eu já vou ter a resposta final. Observe. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6. Com mais 2, 8. Olha, bem menor, não é isso? Fiz a continha aqui bem menor, mas eu obtive o mesmo resultado. Continuando aqui, ó. Agora a multiplicação com 3 algarismos. 239 vezes 125. Eu começo aqui por 5. 5 vezes 9, 45. Coloco 5 e levo 4. 5 vezes 3, 15. Mais 4, 19. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Agora, vamos multiplicar o 2. Quando eu for multiplicar o 2 por esses outros números que estão aqui em cima, quando eu for colocar o resultado, eu deixo pulo uma casa e começo a colocar os meus resultados. 2 vezes 9, 18. Ó. Eu não coloco aqui embaixo, coloco aqui, ó, pulo uma casinha. 18, boto 8 e levo 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. Agora, vamos multiplicar 1. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Depois que eu fiz todas as multiplicações, agora eu vou o quê? Somar. O 5, como não tem nenhum número aqui abaixo, eu repito 5. 9 mais 8, 17. Boto 7, leva 1. 9 mais 1, 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 1 são 18. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Mais 1, 9. E o 2, eu só vou baixar. Conto 3 casas, boto ponto. Então, 239 vezes 125 é igual a 29.875. Gente, a gente trabalhar ainda na multiplicação e na divisão, nós temos a regra de sinais. Na adição e na subtração é de uma forma, e na multiplicação e na divisão já é de outra. Observem aqui. Se eu tenho números com o mesmo sinal, ou seja, os sinais são iguais, mais com mais, menos com menos, e eu estou multiplicando ou dividindo aqueles números, meu resultado sempre será positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Agora, professora, se os sinais forem diferentes, meu resultado sempre vai dar negativo. Isso vale para o cálculo de multiplicação ou divisão, onde inclui os sinais, tá bom? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho 8 positivo, mais vezes 3 positivo também. Observe, o 8 e o 3, os dois têm o mesmo sinal. E o que é que eu estou fazendo entre eles? Tem pontinho, né? Isso significa que eu estou multiplicando. 3 vezes 8 é quanto? 24. Sinais iguais, eu repito. Sinais iguais sempre vai dar positivo. Então, mais 8 vezes mais 3 vai dar igual a mais 24. Nesse outro, ó, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Sinais iguais, sempre meu resultado é positivo. Menos com menos, mais. Ok? Primeiro, para ficar mais fácil, ó, eu resolvo primeiro o número, depois eu olho o sinal. Ou vice-versa, eu olho primeiro o sinal e depois calculo a operação que tem entre aqueles números. Com sinais diferentes, como é que ficam? 5 vezes 4 é quanto? 20.
Sinais diferentes, mais com menos é menos, porque na regrinha diz, se os sinais forem diferentes, o resultado sempre é negativo. E nesse outro, professor, ó, 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. Menos com mais, menos. Lembrem-se, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Acho que já deu aí para vocês relembrarem esse conteúdo de multiplicação. E nós iremos agora para o próximo conteúdo, ok?